Uma das principais questões que eu recebo das pessoas que estão planejando entrar para a área da ciência de dados é em relação à graduação. Algumas pessoas ainda não têm um ensino superior e se questionam se é necessário uma graduação para se tornar um cientista de dados. Se sim, qual seria essa graduação e se um curso de tecnologia, um tecnólogo em exatas não seria o suficiente. Por outro lado, nós temos as pessoas que já têm uma graduação, não necessariamente relacionado à área de exatas, e se perguntam se deveriam fazer uma segunda graduação e qual seria a área de exatas mais próxima da ciência de dados. Se você se pergunta qualquer uma dessas duas questões e não tem certeza da resposta, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer uma explicação sobre como as empresas elas olham a profissão relacionada à carreira da ciência de dados. Tenho certeza que vai ajudar você a tirar essa dúvida de uma vez por todas e seguir mais confiante na sua preparação. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron. Nesse vídeo vamos esclarecer de uma vez por todas essa questão da graduação para o cientista de dados. Mas antes de falar sobre isso, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu estou postando ao longo da semana. Se você gostou desse tema, deixa seu like para eu saber se você gostou desse tema. O seu like é o termômetro para eu saber se eu devo continuar produzindo os vídeos nessa linha aqui de dicas e dúvidas que as pessoas têm em relação à carreira, tá bom? Eu vou dividir a resposta dessa pergunta em duas partes. A primeira parte eu vou falar para as pessoas que ainda não têm um curso superior e estão se perguntando se é necessário uma graduação para se tornar um cientista de dados. A segunda parte dessa resposta vai ser direcionada para as pessoas que já têm uma primeira graduação, não necessariamente relacionado à área da ciência de dados ou à área de exatas em si, e se perguntam se é necessário fazer uma segunda graduação. Bom, a primeira parte dessa resposta é o seguinte: se você ainda não tem um ensino superior, você precisa do ensino superior para poder atuar numa grande empresa como cientista de dados. Por que você precisa? Porque a graduação ela funciona como um filtro para as empresas. Então a empresa ela tem todo um processo seletivo para poder trazer pessoas para trabalhar. Esse processo seletivo ele precisa ser o mais rápido possível porque ele tem um alto custo. E da onde vem esse custo? Quando um gerente da área de dados, por exemplo, ele abre uma vaga para cientista de dados, a empresa tem que alocar o tempo das pessoas de recurso humano para poder pesquisar essas pessoas no mercado, né? Um tempo para poder entrevistar essas pessoas, a avaliação do case técnico, o tempo do gestor para desenvolver a job description, né? A descrição do trabalho dessa pessoa, a entrevista dessa pessoa. Então, tudo isso é um custo para a empresa, porque essas pessoas elas poderiam estar produzindo outras coisas ao invés de estar entrevistando os candidatos. Então, para a empresa, é crucial que você diminua esse tempo de contratação. E para diminuir esse tempo de contratação, as empresas elas usam plataformas ou até mesmo empresas headhunting para procurar os candidatos relevantes no menor tempo possível. E para isso, eles usam alguns filtros para poder já tirar uma grande parte dos candidatos e ficar com poucos ali que são mais gerenciáveis, né? Que eles possam entrar em contato, possam conversar, marcar entrevistas e assim por diante. Porque afinal de contas, são muitos candidatos, né? Não tem como você avaliar todos os candidatos disponíveis no mercado. E um desses filtros é se a pessoa tem um ensino superior ou não. Então, mesmo que a empresa ela não acredite na qualidade da formação do ensino superior, ela ainda acha que o ensino superior é um indicativo, por exemplo, do nível de interesse da pessoa no ensino superior ou na própria educação. Então, entre dois candidatos, um que foi para o ensino superior numa faculdade não tão boa e o outro que nem foi para o ensino superior, é um indicativo de que essa pessoa tem um pouco mais de interesse em relação à própria educação, a educação do ensino superior. Então, entre dois candidatos, eles já vão eliminar esses candidatos que não têm o ensino superior. Então, para a empresa, eles não acreditam muito na qualidade da formação, mas em sim no interesse dessa pessoa em buscar ensino superior e, portanto, serve como um termômetro ali de interesse da pessoa, se a pessoa é uma pessoa proativa, se ela busca uma melhoria contínua dos seus conhecimentos e assim por diante. Então, para você trabalhar como cientista de dados em uma grande empresa, você precisa de um ensino superior para não ser pego aí nos primeiros filtros de seleção. Lembrando que isso funciona para carreiras onde você quer trabalhar em empresas. Se você quer trabalhar com ciência de dados, sendo um freelancer, né, resolvendo projetos de outras pessoas, de outras empresas, ou sendo um consultor para pequenas e médias empresas, ajudando as pessoas a começarem uma área de dados, fazendo alguns projetos, criando alguns produtos de dados, a formação ela não é relevante. O que é relevante nesse tipo de trabalho são os seus resultados com relação à ciência de dados.
se você tem um bom portfólio, se você já fez alguns trabalhos de freelancer bem-sucedidos, se você tem boas recomendações, se você já entregou algumas consultorias bem-sucedidas, o valor que você gera com relação ao seu trabalho, se tudo isso está explicado bonitinho em projetos de um portfólio que você possa apresentar. Então, nesse mundo de freelancer e consultoria, a sua formação ela não tem relevância. O que tem relevância são os resultados que você produziu até aquele momento. Então, existem esses dois formatos. Se você quer trabalhar mais autônomo, com freelancer, consultoria, a graduação não é importante. Agora, se você quer entrar no mercado, a graduação ela é mais importante, principalmente pelos filtros. E, obviamente, a graduação, o ensino superior, ele é importante. Porque o ensino superior vai te dar bases, né, de conhecimento que são próprios do ensino superior, que são as bases de conhecimento das outras matérias. Então é muito legal, muito importante a gente fazer o ensino superior para ter uma boa base em relação às matérias que são tratadas no ensino superior. Então o meu conselho aqui é você fazer sim um ensino superior. E aí a gente entra na questão de graduação ou tecnólogo. As graduações mais próximas da ciência de dados, com certeza, são a estatística e a ciência da computação. Estatística é mais próxima da parte técnica mesmo de análise de dados, e ciência da computação é a parte mais de programação, que são duas ferramentas que você vai acabar lidando no dia a dia como cientista de dados. Então, escolher a estatística ou a ciência da computação pode ser boas graduações para você ter e depois fazer uma mudança para a área da ciência de dados. Já o tecnólogo, ele também é considerado um ensino superior. A diferença é que o tecnólogo ele é menos tempo, né? Em 2 anos, ele é focado muito mais em projetos do mercado. Por isso que ele tem um tempo menor. A graduação ela já é muito mais focada e voltado para preparar o aluno para a pesquisa, né? Para ele continuar desenvolvendo o conhecimento. Então, às vezes, ele demora um pouco mais, né, para poder se formar. Então, um tecnólogo na área de exatas já seria o suficiente. Eu tenho alguns alunos que são tecnólogos, né? Se formaram em tecnólogos em exatas e conseguiram se tornar cientista de dados. Então, se você tem uma decisão entre uma graduação e um tecnólogo e não quer esperar os 4 anos para ter um ensino superior, tecnólogo em exatas pode ser uma boa solução para você. Então, essa é a orientação para as pessoas que não têm uma graduação. Agora, para as pessoas que se formaram numa graduação, né, mas não necessariamente na área de exatas, então, se formaram em História, em Psicologia, em Filosofia, né, em Economia, Letras, Ciência do Esporte, Ciências Políticas, assim por diante, como é que fica essa situação da graduação para o cientista de dados? Bom, a área da ciência de dados, ela não é vinculada a nenhuma graduação. Então, nós temos poucas, na verdade, graduações focadas na área da ciência de dados. E o mercado de ciência de dados está crescendo muito rápido e precisando de muitos bons candidatos para se tornarem bons profissionais dentro das empresas. Então, as empresas não podem esperar essa velocidade muito lenta das graduações, das instituições em formar pessoas. Então, o que as empresas elas passaram a fazer? Avaliar a capacidade dos candidatos de resolver problemas com o conhecimento que eles têm, independentemente de onde eles aprenderam isso. Então, não importa se você fez USP, Harvard, MIT ou uma faculdade da sua cidade que não é tão conhecida. Se você sabe como resolver problemas de negócio com o uso dos dados e as técnicas de machine learning, você está apto para entrar no mercado e atuar nessa profissão. Isso é tão verdade que as empresas elas avaliam os candidatos da área da ciência de dados fazendo processos seletivos técnicos. Então, existe uma prova técnica que você recebe um problema e esse problema você tem que criar uma solução e apresentar isso para as pessoas. As pessoas elas vão questionar sobre as decisões que você tomou ao construir aquela solução, né? Então, por que você escolheu esse código, esse método, esse algoritmo, assim por diante. Se você estiver confiante, dominar realmente o que você estiver fazendo, não importa a graduação que você fez, com certeza a vaga vai ser sua. E também um outro ponto para justificar isso são as formações das pessoas que trabalham comigo como cientista de dados. Então, eu tenho amigos que são cientistas de dados, fazem um excelente trabalho e são formados em administração, economia, mais diversas engenharias, então engenharias química, física, engenharia civil, engenharia elétrica e assim por diante. Tem pessoas das relações internacionais, ciências políticas, biologia, medicina veterinária, economia, filosofia e eu acho que eu lembro só isso. Tem algumas pessoas aqui no canal que eu entrevisto, né? Que eu fiz uma entrevista. Então, tem alguns amigos do trabalho e também tem alguns alunos que conseguiram. Então, é só buscar aqui no canal por vídeos de entrevistas. Geralmente está dentro ali de uma playlist. Você vai assistir a entrevista com essas pessoas. Vai perceber que essas pessoas, elas realmente não vieram de uma graduação de exatas. Você vai entender um pouquinho das dificuldades dessa pessoa em aprender coisas das exatas e qual é o caminho que ela trilhou para conseguir se tornar cientista de dados. Então, a minha orientação, a minha sugestão é:
Se você tem uma primeira graduação, seja de qual área for, e você está buscando mudar para a área da ciência de dados, eu não recomendo você fazer uma segunda graduação. Eu recomendo você realmente aprender a resolver problemas de negócio usando dados, aprender essa habilidade, as ferramentas da ciência de dados e começar a prestar para as vagas. Não sugiro você passar mais 4 anos, né, com professores que leem slide, que professores chatos, sem didática, tendo que fazer trabalho em grupo, sendo que você pode aprender a profissão e atuar como cientista de dados, porque é assim que o mercado vai avaliar você. Então, para essa segunda resposta, né, para as pessoas que já têm uma graduação, recomendo você aprender realmente a profissão. Escolher uma instituição que realmente ensine você a resolver problemas com as técnicas da ciência de dados e você aplicar para os processos seletivos e conseguir a sua vaga. Lembrando que aqui no canal tem muitos entrevistas que eu faço com os meus alunos que estão nessa situação para você entender um pouquinho como funciona. É só buscar aqui numa playlist do canal que você vai entender, tá bom? Então, essa é um pouquinho da resposta que eu queria trazer para vocês. Muitas pessoas têm essas questões relacionadas à graduação, né? O que fazer quando você não tem uma graduação e você já tem uma graduação que não necessariamente seja da área de exatos, o que você deve fazer. Bom, espero ter ajudado você com esse vídeo a tirar as dúvidas com relação à graduação para a área da ciência de dados, principalmente para as pessoas que ainda não têm o ensino superior e tinham essa dúvida, e também para as pessoas que têm uma graduação que não é necessariamente relacionada à área de exatas e estão buscando uma orientação melhor para poder mudar de carreira. Para essas pessoas eu quero fazer o convite, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a comunidade DS, que é a nossa escola de formação de cientistas de dados de alto nível para o mercado, em formato de comunidade. Então é um estilo de ensino diferente, completamente de tudo que você já viu, onde a gente ensina pessoas dentro de uma comunidade, com lives comunitárias, com mentorias, com monitorias, também com ajuda mútua das pessoas, compartilhamento de vagas, criação de networking, né, participação de Hack Days em conjunto, participação de freelancer em grupos e qualquer coisa que ajude as pessoas a entrar para a área de dados. Então, vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você conhecer um pouquinho como é que funciona toda essa estrutura de formação de cientistas de dados de alto nível, tá bom? Espero ter ajudado você nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!